Muito bem. Aqui a igreja está tocando os sinos, está dando aqui 21 horas, 17 horas Brasil. Sejamos todos muito bem-vindos. É com uma alegria que estamos começando mais um estudo das nossas tarde, noite de domingo. Estamos estudando o Evangelho narrado por Mateus, que está no Novo Testamento, sempre à luz da doutrina espírita. Vamos começar fazendo a nossa prece inicial, buscando nos harmonizarmos agora com a espiritualidade amiga que está sempre conosco. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade de podermos estudar o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, que tanto nos ajuda, Senhor, a entender melhor as Tuas lições. Abençoa-nos em nossos esforços, abençoa-nos em nossa vigilância, em nossas preces. Abençoa todos que nós já amamos e todos aqueles que não conhecemos ainda, mas que são nossos irmãos de humanidade. Abençoa todos nós, Senhor. Em especial, te pedimos por aqueles que estejam neste momento em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós, Jesus, e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. Se tiver algum ponto de dúvida, anotamos, certo? E no final a gente volta naqueles pontos para a gente ver junto. Muito bem. Vontade que eu tenho sempre de falar assim, o tema hoje é muito interessante, os pontos que vamos falar são muito interessantes, mas a gente sempre diria isso, não é? E parece que eu volta e meia, para não dizer sempre, me vejo dizendo isso. Nós vimos aqui, no início do capítulo 4, a tentação, assim é o subtítulo que está no Novo Testamento, a tentação no deserto, que foi o encontro que Jesus teve com um representante das hostes trevosas que dominavam o planeta à época da chegada de Jesus entre nós, aqui no plano físico, para nos trazer o Evangelho. No versículo 12, tem o subtítulo de Início da Proclamação do Reino pela Galileia. Bom, esse aqui é o nosso mapa futuro, que ele já começou a ser trabalhado. Mas ainda está na fase do desenho, vejam só. Até finalizar, pintar, vai demorar um pouquinho. Então, até lá... vou deixar aqui em cima. Até lá, nós vamos usar esse mapinha aqui. Dá para ver bem, não dá? Esse mapinha aqui está na Bíblia de Jerusalém. Está na parte de trás, quem conhece a Bíblia de Jerusalém, das Irmãs Paulinas, ele está na parte de trás, a Palestina do Novo Testamento. Vamos usar ele hoje. Por quê? Porque hoje vão ser citados vários locais. Vejamos aqui que onde estava Jesus no início do capítulo 4? Vocês lembram? Ele estava no deserto, mas próximo da onde? De Jerusalém. Lembra que ele foi levado para o topo do templo? Lembra disso? Pois é. Ele estava em Jerusalém, que fica aqui. Jerusalém. Jerusalém está aqui, ó. Fica na Judéia. Então, o que aconteceu aqui no versículo 12? Ao ouvir que João Batista, seu parente, aquele que o batizou no Rio Jordão, ao ouvir que João tinha sido preso, foi entregue à prisão,
retirou-se para a Galileia. Então vejamos aqui onde está a Galileia. Ele estava aqui e subiu. Vocês estão vendo aqui esse círculo azul? É o mar de Genezaré, ou o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Aqui. Aqui em cima foi para onde Jesus foi. Cafarnaum. Exatamente. Ele vai citar agora isso. Ó. Jesus foi para cá, bem aqui em cima do mar da Galileia, na cidade chamada Cafarnaum. Então vejamos que é estrada, hein? Porque isso tudo aqui a pé. Então, ao ouvir que João foi entregue à prisão, retirou-se para a Galileia. Assim, deixando Nazara. Nazara é Nazaré. Vocês lembram quem nasceu em Nazaré? Maria, não é? Maria de Nazaré. Alguns documentos antigos, alguns, falam de Nazara. É uma inscrição, mas só alguns documentos. A maioria se refere, eu dei uma estudada sobre isso, porque a gente se pergunta, será que essa Nazara é Nazaré? Sim, é Nazaré. Assim, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Sim, então vejamos que ele saiu, vamos de novo aqui, ele saiu de Jerusalém, mas antes de ir, vamos achar aqui onde está Nazaré, que isto é pequenininho. Não é longe, não. Ele foi para cá, Nazaré está aqui, certo? Cadê você, Nazaré? Está aqui. Então, pequenininho, Nazaré está aqui. Então, acontece que Jesus precisou ir para Cafarnaum e nós vamos descobrir exatamente agora por quê. Jesus foi criado em Nazaré, tanto que usava cabelos a nazareno, certo? Ele foi para Belém por causa do censo, ele nasceu em Belém, lá na Judéia, mas foi criado em Nazaré. Mas acontece que ele precisava ir para Cafarnaum. E agora aqui, Mateus, vocês lembram que Mateus tem um grande interesse, não tem? De provar aos judeus que Jesus é da linhagem de Davi, que Jesus é o Messias que foi predito no Antigo Testamento. Então vejamos lá. Assim, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar. Ora. Que beira-mar tem aqui? Não tem mar, mas tem. Por quê? Porque o lago de Genezaré era tão grande que era chamado de Mar da Galileia. Então, o mar não é o mar Mediterrâneo aqui, não. Esse aqui é o mar Mediterrâneo, chamado de Grande Mar, à época. Mas é o mar Mediterrâneo aqui. Então, ele está aqui e eles chamavam o lago de Genezaré de Mar da Galileia. Então, quando fala que ele foi morar à beira-mar, já sabemos. No território de Zabulon e Neftali. Ora, então é lá na região da cidade de Cafarnaum. Mas, assim como nós temos os lugarejos de uma cidade, também Cafarnaum tinha esses dois lugares chamados de Zabulon e Neftali. E agora vamos saber por que Jesus foi exatamente para esses dois lugares. Para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. E agora ele vai, nesses dois próximos versículos, citar Isaías. Vejamos o que diz Isaías. Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. O povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Ora, quem é a luz? O Messias.
O enviado de Deus é a luz. Então, quando Jesus está nesses locais, ele está cumprindo a profecia da chegada do Messias. Agora, não tem como passar por Isaías, no segundo versículo citado por Mateus, sem nos atermos ao que ele diz, porque é muito interessante. Olha o que ele diz aqui. O povo que está sentado nas trevas viu uma grande luz. Então vamos colocar aqui. Existem dois grupos que são citados. Parece muito a mesma coisa, porque ele diz: o povo que está sentado na treva viu uma grande luz. E os que estão sentados na região da sombra, que também é escuro, né? E também estão sentados da sombra e da morte, uma luz raiou. No entanto, embora sejam parecidos, será que nós poderíamos entender a diferença dessas duas citações desses dois grupos? Vejamos juntos aqui. O primeiro, então, estão sentados na treva. E eles, sentados na treva, veem uma grande luz. Ver uma grande luz. Ver, vem, né? Vamos colocar sentados na treva, vem uma grande luz. O outro grupo, sentados na região da sombra e da morte. Sentados na região da sombra e da morte. O que acontece com eles? Eles veem que uma luz raiou. Sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Uma luz raiou. Ele não usa o verbo ver. Ele diz uma luz raiou. Olha que interessante. Os dois mostram aqui uma característica que revela passividade. Você está sentado, você está passivo. Né? Você não está agindo nada. Você está sentado. Você está passivo. Sentados na treva, vem a luz. Ora, você está sentado na treva. Imaginemos nós sentados na treva. Treva é o quê? Breu, né? Nisso você vê a luz, mas você está sentado na treva. A luz está perto? Tem aquela figura que fala da luz no fim do túnel, não tem? Você está sentado. Você vê a luz. Mas você está sentado na treva. Você vê a luz. A luz não está perto de você. O seu olhar alcança onde está a luz. Mas você está sentado na treva. Vejamos o segundo. Estão sentados. Aonde? Na região da sombra e da morte. Ora que não vai ser a sombra que vai nos dar a chave dessa segunda parte, mas a morte. Qual é a região onde somos impactados pela morte? A região da materialidade. Não somos impactados aqui pela morte? Pela ideia da morte? Qual é a região onde está lá marcada a materialidade? Nós aqui encarnados, nosso planeta Terra, não está? Então vejamos que ele diz que para aqueles que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. É totalmente diferente de eu ver uma luz.
Porque quando ele fala em raiar, vamos pensar, o que raia? A gente lembra do sol. O sol raia. Ele raia quando começa o dia. Você está sentado lá no escuro, na sombra, e raia a luz. O que vai acontecer com o tempo mesmo que você fique sentado onde você está? A luz vai começar a subir, não vai? A luz vai subir, vai subir. E mesmo que você fique sentado, a luz vai tomar aquele espaço. Então, uma coisa é quando eu vejo a luz, eu estou na treva, e ele não fala isso no segundo. Ele fala sombra e morte. E no primeiro ele fala treva. Então, vamos primeiro falar do segundo, para depois irmos para o primeiro. Então, aqui no segundo, uma luz raiou. Então, aí a gente pensa aqui, né? No horizonte, quando surge o sol, ao raiar do sol, né? E conforme a Terra gira, o sol vai tomando o céu, não é? Até que os seus raios iluminam toda a superfície daquela região. Aqui, então, nós temos que esta região da sombra e da morte é o próprio planeta Terra. Você pode ficar sentado enquanto raia o sol e fica em plena luz? O que vocês acham? Pode. O nome disso é livre-arbítrio. Só que, se você quiser ficar sentado e raiar, vai chegar uma hora que você vai não estar podendo ficar no planeta. Por quê? Ele disse isso primeiro, aqui. Sentados na treva. Essa treva é uma treva pessoal. Essa treva, diferente dessa, eu preciso me levantar e preciso sair dela para ir na direção do quê? Da luz. Estão sentados na treva e veem uma grande luz. Não é uma luz, é uma grande luz. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, aqui, eu tenho também o livre-arbítrio. Eu fico sentado, continuo na treva. Se eu continuo na treva por minha decisão, o sol vai chegar aqui em cima e eu vou estar descontextualizado desse grupo que está levantando, indo para a luz dentro de si. E porque está indo para a luz dentro de si, pode ficar num planeta que tem a luz. Então, vemos que esse universo combina com esse universo que é bem maior que aqui do nosso planeta. Nesse universo, nós estamos sentados. Até hoje a gente poderia usar essa figura, não poderia? Estamos lá, com as nossas sombras. Jesus é a luz, é a verdade, é a vida. No Novo Testamento a gente vai ver que sempre que Jesus fala de luz, nós temos verdade, nós temos vida. Essas três palavras. Ele fala de treva, ele fala de morte. Não é? E é exatamente o quê? A ignorância. E é a ignorância, mas é uma ignorância marcada pela inatividade. Vejamos que a figura, e isso quem disse, não foi Jesus. Esse é o profeta Isaías, isso é Velho Testamento. Isso já está programado há muito tempo. Jesus veio realmente cumprir o planejamento. Ora, Jesus está apartado desse planejamento? É claro que não. Ele é o governador do planeta. Então, ele esteve traçando as linhas desse planejamento.
já mais de 1000 anos antes da sua chegada aqui, porque para nós essa questão de tempo é muito tempo, mas não é não, certo? Então vejamos. Ficou tranquilo aqui? O que vocês acharam? Sentados na treva, vem uma grande luz. Essa luz é Jesus. Essa luz é o Evangelho. Sim, porque essa luz é o Messias, é o enviado de Deus, que vai libertar Israel. Nós somos Israel. Nós somos Israel. Vem uma grande luz e vão para ela e podem então se libertar da treva por ação própria. Já aqui, sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Aonde? Na região da sombra e da morte. Nessa região, a luz raiou, vai chegar uma hora que ela fica plena. Quem estiver ainda na treva, não tem como ficar na região que vai ficar iluminada. E aí, vai precisar ir para um outro local onde a luz ainda não tenha raiado, não é? Um planeta compatível com seu estado vibratório. Que isso aqui, treva, luz no coração, isso é estado vibratório. Mudança moral é que marca que nós estamos deixando as nossas trevas, não é? As nossas sombras. Esses foram os versículos, então, 15 e 16. No versículo 17, nós temos Mateus de volta. Desde então, Jesus lá na região de Cafarnaum, nesses dois lugares, não é? Que são Zabulon e Neftali, desde quando ele foi então para lá, Jesus, começou a proclamar. Proclamar o quê? O reino de Deus. E aí, Mateus diz uma frase que Jesus então falaria. Começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quem dizia isso? João Batista, o precursor. Nós vamos ver lá no capítulo 3, no versículo 2, aqui de Mateus. Vamos lá. Naqueles dias surgiu João Batista. Eu estou indo no início do capítulo 3, tá bom? Versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista proclamando no deserto da Judéia. Vejamos que ele usa o mesmo termo, proclamar, né? E aí, exatamente na fala, tanto de João quanto de Jesus, é que vamos ver o que eles proclamam. Então dizia João Batista: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E Jesus, então, aqui no versículo 17, Mateus, diz que também Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E 2000 anos. É próximo isso? O que vocês acham? A gente fica ansioso da semana que vem chegar. Semana que vem. Que semana que vem? 2000 anos. 2000 anos. E Jesus dizendo que está próximo. Está próximo. 2000 anos para um espírito imortal. A gente pensa em uma semana. Porque, na verdade, nós vimos lá, não é? Isaías, mais de 1000 anos antes da chegada de Jesus. Então, existe um planejamento. Nós reencarnamos. Cada um de nós tem um planejamento reencarnatório. Mas o planejamento
ele é cumprido por etapas, certo? Não existe um planejamento para um único dia, a não ser que seja planejamento de um único dia, né? Mas o planejamento, o cronograma pode levar dias, semanas, meses, anos, vidas, milênios, dependendo de quem esteja programando, não é? No caso do planeta Terra, no caso do governador, leva milênios e milênios e milênios. O nosso planejamento reencarnatório leva o período da nossa reencarnação. Nós temos alguns objetivos a alcançar, nós temos algumas situações que vão chegar até nós, e essas situações têm o nome de provas ou expiações. Poderíamos chamar apenas todas de provas? Poderíamos, porque expiação é um tipo de prova, certo? E nós não podemos bater o pé, podemos intuir, mas não podemos concluir de forma absoluta que uma determinada prova seja uma expiação. É muito fácil, se estivermos lá no mundo espiritual, se alguém do mundo espiritual está olhando para cá e pode dizer, ó, fulano está passando por uma expiação. Ou nós olhando para a vida de outra pessoa. Isso é uma especulação. Certo é, fato é, que são provas. Qualquer situação que nos desafie é uma prova. Eu costumo brincar que quando chega uma situação difícil, é bom a gente olhar para o canto, para o alto, sorrir, porque tem alguém filmando. Sorria, você está sendo filmado, você está em prova, não é? Então, assim, aquele pessoal fazendo aqueles exercícios difíceis, suando, né? Vontade de chorar, mas está sorrindo, né? Aquela aeróbica, forte, né? Está sorrindo lá, fazendo os exercícios. Por quê? Porque aquilo é uma coisa positiva para a vida das pessoas, mas às vezes a gente não encara as situações que nos chegam, as nossas provas, como situações positivas. E muitas vezes vemos como verdadeiras desgraças, verdadeiras hecatombes, tragédias, e sentimos, é claro, muitas, sofremos e sentimos desta forma. Isto não quer dizer que não deveríamos estar sentindo, mas foi uma desgraça, morreu não sei quanta gente, Senhor, obrigada pela bênção da morte coletiva. Obrigado, Senhor, sempre, certo? Sempre agradecer. Mas é claro que muitas vezes a gente vai buscar em Deus, diante de uma grande dor, de uma grande prova, o quê? Força para enfrentar. Então, isso já mostra o nosso entendimento de que aquela situação está buscando a nossa vida para que aprendamos algo. Estamos totalmente como aquele nadador que foi pego por uma onda e ora é água, ora é areia que ele engole. Está envolvido naquela soca que tenta sair, tenta buscar o ar. E a prece vai nos ajudar a sairmos daquela onda que parece que quer dragar a nossa existência. Não tem provas assim? Que a gente pensa, não vou conseguir, eu vou sucumbir. Não vai. Não vai. Pode sucumbir? Pode. Poder? Pode. A gente pode? Pode. Mas não tem que ir. Vamos colocar assim. Não tem que ir. Porque nenhuma prova do nosso planejamento reencarnatório é uma prova da qual não podemos enfrentar e superar. Nenhuma. Mas tudo vai depender da perspectiva que eu olho aquela prova. Não é? Eu posso olhar uma prova como um desafio para o meu crescimento, eu posso olhar como uma maldição. Se eu olhar como uma maldição, provavelmente aquilo vai me pesar muito mais do que se eu olhar como um desafio. Há um desafio que vai me exigir, um desafio que muitas vezes eu vou chorar de noite no meu travesseiro.
Emmanuel tem uma frase numa mensagem que ele diz que chorar é bom porque as lágrimas foram santas no Jardim das Oliveiras. Jesus, não é? Então, chorar lava a nossa alma. Mas quando as lágrimas, elas são aquelas lágrimas que também estão buscando o quê? Força. Senhor, eu estou sucumbindo, me ajuda. E quando eu faço esse esforço de ligação com o alto, quem chega? Os bons espíritos. E vão nos ajudar não só naquele momento, mas também quando, após o choro, exaustos, cansados, dormimos e somos recolhidos para conversar, para tratamento. E como estamos nesta busca de superação, despertamos mais fortalecidos, porque estávamos falando sobre o tempo, sobre o planejamento. Que o planejamento tem um cronograma, tem fases. E qual é a fase do nosso planejamento sobre a qual devemos ter foco? O dia de hoje. Certo? O dia de hoje. Ai, mas aconteceu. Eu caí não sei quantas vezes, é por isso que eu estou vivendo essa situação. Já passou. O que eu fiz para chegar aqui já está feito. Não adianta eu ficar rebobinando e ficar vendo a queda e ficar vendo a queda, que nem quando a gente fica lembrando do sonho para ver se muda o sonho, para ver se muda o final do sonho, né? Mas olha só, já foi, já aconteceu. Foi isso mesmo que aconteceu. Né? Eu fui, quebrei todo o cristal da minha existência, que não é de vidro, né? Mas seriam situações preciosas que, de repente, eu desperdicei, eu joguei fora. E aí, a culpa? Estamos aqui ainda? Então, tudo bem. Temos o dia de hoje ainda pela frente? Então, vamos. Já percebemos que quebramos os cristais e que isso é uma coisa ruim? Que bom! Porque tem muita gente que chega do lado de lá e não percebeu nada ainda. Acha que ainda está cheio de razão de ter feito um montão de coisa errada, desperdiçada. Se a gente consegue já perceber que, mas o que eu fiz não foi bom, eu preciso melhorar. Um anjo está tocando trombeta. Que maravilha! Então eu estou percebendo, porque isso exige muita humildade. A gente perceber que errou, reconhecer que errou e se predispor a levantar e ir para a luz. Esse é o desafio. É levantar e ir para a luz. Mas que luz é essa? Nós estamos buscando exatamente nos aproximarmos desta luz e nela unirmos forças para sairmos da nossa caverna interior. Quantas vezes a gente não chega assim? Agora vai. Aí, de repente, alguma coisa acontece quando a gente olha em volta. Gente, eu vim parar no fundo da caverna de novo. Como que isso aconteceu? Aconteceu naquele acesso de raiva. Aconteceu quando eu mergulhei no desespero ou no medo. Aí, eu sou teletransportada para o fundo da caverna. Percebi que eu estou no fundo da caverna. Show de bola. Cadê a luz? Porque é fato, é visível. Quem está lá na treva, desde que ele chegou, ele é visível. Mas eu não vejo. Vira, dá uns 180, porque às vezes a pessoa quer que esteja aqui, né? Assim, na cara do gol. Eu procurei Jesus a minha vida toda e não achei. Procurou aonde? Ali e ali. Porque ele disse o quê? Buscai e achareis. Não é assim, buscai. Pode ser que você ache. Olha, pode ser que se você esforçar muito,
Pode ser ainda assim, que pode ser. Não, olha só, é buscar e achareis, é líquido e certo. Ou ele é mentiroso. Temos essa opção. Então, tem certas coisas que Jesus coloca assim. Se você quiser me seguir, fica em aberto, né? Se. Principalmente quando tem relação com o outro. Ele não pode afirmar isso. Ele veio trazer a luz. Agora, se a gente vai seguir a luz, se a gente... Ele não pode responder por isso. Ele veio fazer a parte dele, assim como também nós fazemos a nossa parte com aqueles da nossa família, com aqueles dos nossos relacionamentos. Nós fazemos a nossa parte, mas nós não podemos fazer a parte do outro. Por mais que nos doa. Mas aí a gente vai estar enganando a si mesmo. Porque isso não vai acontecer. Né? O outro vai andar na medida que ele quer. Assim também como nós vamos andar e descobrir a luz nesta caverna. Procura. Dá uns 360, anda em volta do próprio eixo que você vai achar. É por isso, muitas vezes, que quem está assim, mas eu não acho. Aí vem a dor. Pá! Mas olha, mas chega a ser uma coisa rápida, né? Não instala, a pessoa acha o caminho. Porque a dor, às vezes, ela vai com aquela bússola gigante que a pessoa fala assim, eu preciso de Jesus. Eu preciso de amparo, eu preciso agora de consolação, eu preciso de apoio. Achou. E vai. Muitas pessoas se sentem no amparo, no apoio, e depois disso, às vezes, de novo se afastam. Por quê? A dor passa, não passa? Basta saber se o que aprendemos com ela vamos reter conosco ou vamos deixar escapar entre os nossos dedos. Vamos lá. Arrependei-vos. As palavras de Jesus, repetindo as palavras de João Batista. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrepender é aquele divisor de águas. Exatamente. Se eu não me arrepender, eu não vou me levantar. Eu não saio do passivo para o ativo sem arrependimento. Porque eu estou sentado aonde? No erro. Eu estou sentado no erro. Porque eu não estou sentado na treva. Se eu estou sentado na treva, eu estou sentado no erro. Para eu sair do erro, eu tenho que reconhecer que eu estou errado. E a isso se chama arrependimento. Porque apenas o arrependimento nos dá condições de irmos fortalecidos para a reparação. Erro, arrependimento, reparação. Sempre lembramos que erro, arrependimento e reparação substitui a antiga tríade que por séculos e séculos nós seguimos, que era pecado, culpa, penitência. Só que penitência não repara nada. Repara? Penitência é um autoflagelamento disparado pela culpa. A culpa já é algo que não constrói. A culpa é uma pedra de tropeço, porque nos tira energia para a reparação. Já o arrependimento, enquanto que a culpa antiga nos tirava a energia, e aí a gente ficava se flagelando, que era para ver se sentia alguma coisa assim, deixa eu ver se eu me sinto melhor, só que a flagelação da penitência ainda tirava mais ainda energia, aí fica difícil da gente se reerguer, né?
Mas, com o arrependimento, o que o arrependimento faz? Carrega a gente de vontade. Eu preciso. Eu estou arrependido. Eu hoje vejo o que eu fiz. Eu preciso o quê? Reparar. Eu preciso. Assim como a gente está com fome e diz assim, eu preciso comer. Porque se eu não comer, eu não vou ter forças para prosseguir. O espírito imortal é assim. Eu preciso reparar. Porque se eu não reparar, eu não tenho como prosseguir. Quantos espíritos que já estão com seu adiantamento moral já significativos e às vezes reencarnam para reparar algo de mais de 1000 anos, uma situação, numa encarnação, mas eles não podem seguir adiante para as estações superiores da vida. Por quê? Porque a consciência está reconhecidamente arrependida e precisa, como um corpo faminto, reparar e ficar bem. E quando fica bem, quando aquela mácula sai do seu espírito, da sua mente, aí então ele se sente o quê? Mais livre, mais leve e pode realmente ascender. Então, arrependei-vos. Arrependimento é fundamental para podermos entrar no reino dos céus. Por isso, Jesus faz essa ligação entre o arrependimento e o reino dos céus. Olha, está chegando. Vamos nos arrepender? Vamos sair da passividade? Vamos para a atividade? Porque o arrependimento e a reparação são... Já saímos da passividade do erro, entramos na atividade. E é a atividade que vai fazer com que a gente saia desta caverna, né? Alcançando, enfim, a luz. Tudo bem? Vamos então, terminada esta parte da proclamação do reino pela Galileia, vamos entrar na escolha dos 4 primeiros discípulos. Na verdade, os 4 primeiros discípulos são 2 casais de irmãos. Casais não, são 2 duplas. Casais não. São 2 duplas de irmãos. Dessas 2 duplas, desses 4, 3 andavam muito em muitas situações, particularmente com Jesus. Conheçamos os irmãos, todos pescadores. Enquanto circulava, isso é o versículo 18 do capítulo 4, enquanto circulava junto ao mar da Galileia, continuamos lá, mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Exatamente, o André, irmão de Pedro, é dos 4 aquele que não está nesse subgrupo que Jesus sempre busca levar para determinadas situações, como, por exemplo, a materialização no Monte Tabor. Né? Pedro, e aí vamos ver quais são os outros 2. Então estava Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Já sabemos que esse mar, na verdade, é um lago, né? Mar da Galileia. Diz-lhes, então diz Jesus a Pedro e a André: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Simples assim. Precisava de levar os peixes para o mercado, para casa, acabou. Jesus chamou. É aquele chamado. Muitas pessoas falam sobre isso, não é? Eu recebi um chamado. Isso é um chamado interior, não é? Muitas pessoas costumam dizer isso. Quando isso aconteceu, é como se eu tivesse recebido um chamado. E eu tinha que atender ao chamado. Agora imaginemos
Um chamado materializado na voz de Jesus e na presença física do Mestre. Há de convir que deve, assim, pelo menos na minha imaginação, é um chamado e tanto, né? E eles então largaram as redes e seguiram Jesus. Não pensem que eu deixei para trás, eu vos farei pescadores de homens. É porque não vai dar tempo para hoje, eu quero só terminar essa passagem. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram. Avançando dali, então ele já estava, Jesus com Pedro e André, estavam andando os três. Avançando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. É seu irmão, mas também é filho de Zebedeu, ok? Hoje em dia a gente poderia, mas será que era? Naquele tempo era. Os dois eram filhos de Zebedeu, Tiago e João. João, que é o João evangelista, não o Batista. O que tem aqui é também uma narração do Evangelho. O caçula de todos os apóstolos. Estavam os dois irmãos no barco com o pai, Zebedeu, restaurando suas redes, e os chamou. Veja que ele não perguntou para o pai se podia levar os filhos. Não, ele falou com os filhos. Eles, Mateus não fala sobre o que, como Jesus os aborda, só diz que os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. E naquele tempo, o pai era uma figura, né, uma sociedade patriarcal. O pai era uma figura de muito peso, não é? O seguiram. E percorria toda a Galileia. Não vou adiante. Vamos ficar só com essa chamada dos quatro, certo? Na semana que vem, nós vamos voltar apenas aqui no versículo 19, para vermos a fala de Jesus, quando chama Pedro e... Desculpa, quando chama Pedro e André, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E vamos ver a partir, então, do versículo 23. Ok? Porque aí nós vamos ver o que Jesus começou a fazer lá por aquelas paragens. Vamos fazer a nossa prece e depois eu vou ligar os microfones para a gente ver se temos dúvidas, tá bom? Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu evangelho em nossas vidas. Obrigado pelo trabalho feito pelos evangelistas que possibilitou e a guarda fiel que a Igreja Católica manteve desses escritos e que hoje podemos, Senhor, estudar-te, estudar e buscarmos cada vez melhor entendimento, para que a nossa prática diária, Senhor, possa ser como essa bússola, a nos tirar das sombras de nós mesmos. Que as tuas bênçãos estejam sempre, Jesus amado, em nós e entre nós. Graças a Deus. Vamos lá.